Olá, pessoal! Estamos chegando aí, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. O olá atinge todo mundo, né? O nosso novo Comércio Cast, o podcast da empresa, dos empresários do comércio de Pouso Alegre, no oferecimento do Sindivale, o Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, com as parcerias, né, da Portinhola, da Camec Brasil e também do programa Sul de Minas em Foco, né? Todos juntos aí, trazendo aí esse programa, esse podcast, onde a gente sempre trabalha e atua num trabalho especial para os nossos empresários, né? Você que é empresário, você que é empreendedor, né? Você que atua no comércio, a gente sabe quais são as dificuldades, né? Eu vou falar nessa fechada, porque eu falo direto para você. A gente sabe das dificuldades, né, de empreender em tempos difíceis, né? Ainda mais uma pós-pandemia, saindo aí da pandemia do Covid, então se torna cada vez mais difícil empreender e a gente precisa estar preparado. E quando a gente fala em empreender, quando a gente fala em comércio, quando a gente fala em indústria, a gente fala em relacionamento, em pessoas. Por isso, hoje eu fiz questão de trazer aqui um professor, coach, especialista em gestão, em gerir pessoas, em relacionamento, que é o Carlinhos Faria. Ele está conosco aqui hoje, é o nosso convidado desta noite, do nosso podcast, ou desse dia, dessa tarde, dessa madrugada, enfim, a hora que você for assistir o podcast, agora aqui na Aberta, é o nosso amigo Carlinhos Faria. Carlinhos, primeiramente, quero agradecer aí a sua disponibilidade de estar aqui participando hoje do nosso novo Comércio Cast, né? E tá aí trazendo um pouco do seu conhecimento, trazendo um pouco de dicas para os empresários nesse momento que é importante, numa pós-pandemia, onde as pessoas muitas vezes fragilizadas, né? Conta um pouco para a gente de você, Carlinhos, um prazer recebê-lo. Perfeito, Lucas. Prazer é meu estar aqui com você, estar aqui com o Paçoca. É uma alegria a gente poder estar partilhando sobre empreendedorismo. Afinal de contas, né? Até você utilizou uma palavra que hoje está bem banalizada, que é coach, mas o que é coach? É ser treinador. E o que é treinar? É aprimorar habilidades. Nesse período pós-pandêmico, os comércios estão cada vez mais empenhando em aprimorar habilidades, justamente porque a finalidade é que sejamos sempre melhores em tudo que fazemos, no atendimento, na forma como apresentamos nossos produtos. E a nossa conversa hoje tem esta finalidade, né? De conversarmos um pouco sobre o empreendedorismo, o treinamento, a empresa, a liderança, a comunicação. Tudo isso que faz parte, né? Eu vou pedir só pro Carlinhos virar um pouco mais o microfone para vocês. A gente faz tudo ao vivo, isso, tá certo? Perfeito. Aqui é tudo ao vivo para você acompanhar e aproveitar nisso, você empresário, você empreendedor que quer participar do nosso podcast, falar mais fechadinho, porque eu falo mais próximo de vocês aí. Se vocês quiserem participar do nosso podcast, mande pra gente aqui no nosso endereço, tá aparecendo aqui, né, o Paçoca? Vai colocar aqui o nosso direct aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, estamos no Spotify, enfim, você manda aqui sua mensagem para você vir também compartilhar aqui, para vir fazer parte. A gente também precisa de patrocinadores, né? Você quiser patrocinar aqui o nosso podcast, seja bem-vindo. Que tal sua marca? Como aqui? Põe na Aberta agora aqui, Paçoca, mostra aqui a marca, vai passando aqui as marcas das empresas apoiadoras. Você pode ter sua empresa conosco aqui também para fazer divulgação. E aqui é o universo inteiro, né? Porque a gente está na rede mundial de computadores, tem imagem, mas tem também fala. Para quem está ouvindo no Spotify, a gente fala também da empresa. Assim como a gente fala do Sindicomércio, Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, da Camec Brasil, das lojas Portinhola, que também são patrocinadores, e do programa Sul de Minas em Foco, né? Vocês me veem toda sexta-feira, 8h30 da noite, na Rede América e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Vai lá, segue a gente, se inscreva no canal e acompanhe toda sexta-feira, 8h30 da noite, tem programas inéditos aparecendo lá para você. E hoje a gente está no nosso podcast aqui, que é o podcast do empresário. Sua empresa, suas ideias passam aqui no novo Comércio Cast. Hoje, mandar um abraço para o amigo Alexandre Magno, né, que hoje passou bastão para eu conduzir aqui a entrevista. O Carlinhos aqui vai contar um pouco da sua experiência, vai falar especialmente para você que está aí na sua empresa. Carlinhos, como é ao vivo aqui, já que eu vou pegar uma água aqui enquanto o Carlinhos fala, não sei nem se eu vou entrar na frente da câmera, tá? Mas vamos seguir a conversa aqui. Ô Carlinhos, me conta uma coisa. Eu queria que você falasse um pouco da sua história, contasse de onde você veio, quem que é o Carlinhos. Ô Lucas, perfeito. Eu venho de uma cidade pequena chamada Turvolândia. Eu tenho 41 anos, completei agora recentemente 41 anos de idade.
Sou casado com a Laís, tenho um menino de 4 anos. E a minha história é interessante, porque a primeira coisa, eu nunca imaginei na vida que eu fosse ser professor. Foi uma descoberta. A primeira vez que eu atuei como professor era quando eu era professor de capoeira. Eu fui professor de capoeira. Foi professor de capoeira? Fui. Que bacana. Eu treinei num grupo chamado... Mas você como é que é? Joga, luta? Como é que é isso? As duas coisas, porque a capoeira que a gente vê no cotidiano é aquela capoeira de jogo, de floreio. Mas na academia a gente faz um treino mais pesado. Então você tem... A capoeira não fala soco, a gente não bate de mão fechada. Entendi. Mas tem os golpes mais assertivos. Então, ela é luta e ela é dança. Na tradição dos escravos, ela vem dessa forma. E aí, nesse período, a minha infância, então, foi na cidade de Turvolândia. Depois, na adolescência, como professor de capoeira, eu dei aulas na cidade de Cariaçu. Cheguei a dar aula em São Sebastião da Bela Vista, Cordislândia, a própria Turvolândia. E depois disso, foi quando eu me descobri fazendo minha primeira graduação, que foi de pedagogia, e comecei a gostar da ideia de entrar numa sala de aula, de ministrar conteúdos. A minha história, na verdade, Lucas, ela começa aos 20 anos de idade. Eu sempre fui assim do avesso, gostava muito de bebida, já fui usuário de drogas, aquela coisa toda. E com 20 anos de idade, numa missa bêbado, você foi o famoso porra louca, né? Nesse sentido. Meu professor dava muito esse aqui a gente pode falar no podcast, pode falar. Então, eu tive uma vontade de falar isso, gente, vocês não sabem. A gente que trabalha na televisão, que trabalha no meio de comunicação, rádio, televisão, a gente não pode falar certas palavras. Mas o podcast dá essa liberdade, né, Carlinhos? Perfeito. Então você era um verdadeiro porra louca. Eu fiquei escolhendo as palavras. Não, aqui não é TV, não é rádio, é um podcast, é um verdadeiro porra louca, né? Perfeito. Eu literalmente fui esse porra louca. E, de repente, com 20 anos de idade, um dia me bateu uma curiosidade, querendo saber um pouco mais de Deus, conhecer Deus, e na minha cabeça Deus é a Igreja Católica, era padre, era a visão que eu tinha. Daí, num domingo à noite, eu fui numa missa bêbado, eu só me lembro do padre cantando o Pai Nosso, isso em 2003. Quando foi na segunda-feira, 5 horas da manhã, era aquela missa da penitência, eu fui na missa, eu queria rezar de alguma forma, saber como é que fazia. E eu cheguei na missa, a missa durou 20 minutos, que missa de quaresma é rapidinho, eu falo que a missa foi sapecada. Aí não me serviu, eu fui para um lugar para rezar sozinho, num cantinho lá no meio do mato. E a partir dali eu saí com disposição. Na minha cabeça eu ia terminar a roda de capoeira, que eu dava aula das 5 às 7h30, depois eu ia rezar um terço numa igrejinha pequenininha que tá lá, igrejinha do Rosário, em Turvolândia. Eu terminei, fui lá, comecei a rezar um terço num papelzinho, que eu não sabia, fui lendo. Quando eu terminei, a igreja estava cheia de jovens. Tinha ali meus alunos de capoeira, de repente apareceu jovens da cidade, inclusive o pessoal que vendia maconha pra gente na época apareceu lá também. Me deram a Bíblia aberta e falaram, explica. Eu falei, mas eu nunca tinha lido a Bíblia, então não tenho nem ideia do que eu falei. Não lembro mesmo do que eu falei. Mas você tava bêbado? Tá drogado? Não, aí já foi no outro dia, eu tava de boa. Eu tava de boa. Mas de uma forma ou de outra, eu nunca tinha visto a Bíblia na minha vida. Pra você ter uma ideia, até essa idade dos 20 anos, embora eu tenha terminado o ensino médio com 18 anos, tudo belezinha, eu nunca tinha lido um livro. A única coisa que eu vi era revista pornográfica, porque só tem foto, você não precisava ler. Literalmente falando que eu fui viciado em pornografia, pelo menos dos meus 10 até os 20 anos eu tive vício. Ainda bem que não é hoje, porque se fosse nas telas, eu estaria ferrado. Sim. Aí, o que aconteceu? A partir daí, eu despertei vontade de estudar. Comecei a ler, fui ler Bíblia, fui ler Catecismo da Igreja Católica, recebi convite de várias igrejas evangélicas para poder participar, aquela coisa toda. Eu lembro que eu dava essa resposta, pessoal. Primeiro eu vou conhecer a Igreja Católica, se não me convencer, eu vou para outras. Acabou que eu me identifiquei na Igreja Católica, tenho muitos amigos pastores, mas o fato foi, essa experiência me levou a estudar. E a partir dessa experiência eu comecei a me tornar pregador de grupos de oração da Renovação Carismática. Depois eu comecei a estudar oratória, comecei a estudar liderança por causa de pregação, e isso moveu a minha vida. Eu fiz a minha primeira graduação em pedagogia, depois eu fiz a minha graduação em teologia, fiz especialização em filosofia, sociologia e ciência da religião, e eu sou autodidata, eu gosto de pesquisar. Então, se tem um assunto que me interessa, eu pulo de cabeça. Por exemplo, eu tenho estudado agora neurociência, cada hora eu transito numa área. Mas foi a partir daí que eu construí a minha história. E nesse meio, eu aprendi muito de liderança, porque no meio religioso, liderança é voluntária. É bem diferente você poder liderar um grupo que você está pagando um salário, e você liderar um grupo que você tem que motivar eles ao tempo todo para gastar o dinheiro deles em favor da missão. E foi dessa forma que eu aprendi a liderar. Então dependia muito da comunicação, falar de forma clara, falar com assertividade, organizar raciocínio e, principalmente,
ir na frente, com acertos e erros, mas nós conversávamos isso mais cedo na rádio, né? A liderança é o quê? A liderança é essa habilidade de conduzir e influenciar pessoas, mas liderança também é assumir as broncas. Se deu errado, você tem que ter peito para falar, fui eu que errei. O Carlinhos, mas aí você falou lá, o que te levou lá no passado a lidar com esse mundo, chegar a usar droga, a beber? A cidade é uma cidade pequena, né? Seria essa falta de opção ou não? Eu diria que não, Lucas. A primeira coisa foi, quando a cidade é pequena, a gente quer se destacar de alguma forma. Porque era muito comum, cidade pequena, se aparecer alguém da cidade de fora, as meninas todas querem ficar com esse que é de fora. Então você tinha que ser, eu gostei do termo, você tinha que ser o porra louca da cidade para ter o mínimo de atenção. Uhum. E na minha época, graças a Deus, era só maconha. Então eu comecei a fumar maconha com um ou outro aqui. Quando chegou a cocaína na cidade, eu tive muito medo de experimentar. E eu acho que foi providência divina, porque como eu sou compulsivo, se eu tivesse experimentado, eu podia ter entrado de ponta e talvez não sair mais. Uhum. Mas a intenção, a primeira coisa foi essa, é querer destaque, querer o holofote para si. O caminho não deveria ser esse, mas foi o que aconteceu. E amigos, porque você quer fazer parte de um grupo. Eu não posso culpar, falar, foi o amigo que fez eu fumar. Não, eu queria fazer parte de um grupo. Se você não entrasse ali no meio, você estaria fora. Justo. Né? Aí foi esse o caminho que eu fiz. Porque às vezes a gente culpa, né? Cidade pequena, é falta de opção. Na verdade, não. A gente tem opção para tudo, né? É sempre escolhas. O problema é que a gente leva 20, 30... Tem gente que leva 100 anos e não aprende, que é as escolhas que jogaram eles no buraco, né? E aí, quer dizer, você, através dessa escolha, caiu ali no paraquedas, a sua família já era religiosa e te levou para a igreja ou não? Você tinha que ir, não, domingo tem que ir lá na igreja, falar na missa. Quem que era o padre na época? Isso é muito interessante. Meu pai com a minha mãe, embora fossem católicos, não participavam. Então eu me lembro até os 9 anos de ir na missa com a minha avó e meu avô. Uhum. E a única memória que eu tenho é que eu lembro que na missa, quando ia dar paz de Cristo, significava que estava acabando a missa e eu ia ganhar um sorvete. Que tinha na pracinha. Ou uma pipoca. No meu caso era pipoca, né? Adorava. Chegava o Pai de Cristo, tá terminando. Já vamos ficar livre. E aí depois, então, até por volta de 10, 11 anos eu ainda fui. Depois eu sumi da igreja. Embora eu tenha feito primeira comunhão e crisma, veja, eu fiz a primeira comunhão indo numa aula e a crisma indo numa aula. Só que na crisma eu já tinha feito a experiência de Deus, então eu já conhecia mais um pouco. Mas o fato foi que aí, em 2020, na época, quem estava em Turvolândia como padre era o Padre Celso. Daí eu falo que é a única memória que eu tenho, porque na hora da missa ele cantou o Pai Nosso. Então acho que o ato de cantar fez gravar aquela imagem na minha mente, foi a memória que eu tenho dessa missa bêbada. Mas foi daí que surgiu esse processo de experiência. E vamos falar assim, o que levou a isso? Primeiro porque meu pai e a minha mãe quase já tinham se separado cerca de 2 anos antes. Então, família para mim, por mais que a família não seja perfeita, mas hoje eu uso essa linguagem, a família que Deus me deu. Mas na época, pensar na possibilidade de ter meu pai e minha mãe separados, para mim era muito doloroso. E passou 1 ano, passou 2, de alguma forma eu tinha dentro de mim a ideia de que eu precisava conhecer Deus, porque Deus ia endireitar a minha vida. Eu não sabia o que era endireitar, porque, por exemplo, eu fui pra maconha, eu não estava pensando que eu era o cara mais torto do mundo, nem o pior do mundo, nem o mais perfeito. Eu queria curtir a ideia, porque é próprio da adolescência, né? Na adolescência você não tem medo de doença, você não tem medo de morte, você não se preocupa tanto com dinheiro nem nada, porque você fala, vai dar jeito, vai dar certo e vai tocando. E aí, depois que eu tive essa experiência com Deus, nessa quaresma do ano de 2003, a partir dali minha vida parece que começou a ganhar sentido. Daí talvez o holofote que eu queria como jovem fumando maconha, eu descobri convivendo com pessoas, vendo pessoas. Porque na época de professor de capoeira, eu não era bem quisto pelo pessoal mais velho da cidade. Porque primeiro que se associa toque de berimbau. A cultura negra, professor de capoeira, macumbeiro. Então se associava as duas coisas. Quando eu comecei a participar da igreja, eu comecei a ficar amigo das pessoas mais velhas, dos mais jovens. Foi uma coisa muito legal. Nós falávamos isso de manhã. Eu comecei a me sentir útil para as pessoas. E dentro desse ponto, Carlinhos, eu estou contando um pouco da sua história para quem está acompanhando o podcast aí, chegar até o momento que a gente vai direcionar totalmente aí para você, empresário, nessa experiência de vida. Nesse caminhar seu, conta pra gente como que foi ali você conhecer ali a sua esposa, ou antes você fez pedagogia, a própria igreja te levou esse caminho, o próprio ambiente, conta como que foi. Muito legal. É uma coisa assim que até é engraçada. Eu fiz pedagogia, não tinha um pingo de vontade de fazer, mas eu me lembro muito bem que tinha aquele noticiário que dizia, né, quem tem curso superior tem direito a uma cela privilegiada. Eu falei assim, vai que um dia eu sou preso, pelo menos eu tenho uma cela mais ou menos para ficar.
E daí eu cursei a pedagogia. Já estava participando das coisas de igreja, mas eu fiz. Falei assim, é uma profissão extra. Porque na minha cabeça era o seguinte, falei, eu não vou parar de capinar café e nem de ser servente para ficar numa sala de aula. Você queria ser professor desde o começo ou não? Não, de jeito nenhum. Pareceu eu não me via como professor. Até porque, esses dias eu estava conversando lá no Colégio São José. No Colégio São José, a maioria dos professores são homens. Na minha cidade, até terminar minha formação, eu tive 2 professores homens. Todas eram mulheres. Então, ficava-se uma ideia como se ser professor fosse uma profissão mais de mulher do que de homem. Sim. Então, não passava Você pela tem minha quantos cabeça. anos? Eu tenho 41. 41. Então, da minha idade mesmo, geralmente eu tenho 42. Na época nossa, era mais muitas professoras mulheres, mesmo. Eu tinha só um professor de matemática, Eliseu Carrasco, mas gente boa, ensinava bem. O meu foi o Enil lá do Turvolândia. E eu esqueci o nome do outro, que é de química, mas o dele foi rápido, foi 6 meses, depois ele saiu. Geralmente é a matéria que a gente tem mais dificuldade, que a gente lembra do professor. É um negócio cabuloso, porque o Nil sempre foi gente boa, então não dá pra reclamar dele, mas matemática não era um negócio doce. Nossa, terrível. E química era uma coisa também que não me entrava na cabeça, só que na época, o professor, eu peguei amizade com ele, a gente saía no intervalo da escola pra fumar cigarro junto. Eu acabei, hoje não tenho memória mais, na época eu decorei a tabela periódica por causa dessa amizade com o professor. Veja, tabela periódica é um negócio tortuoso. Nossa senhora, aquele hoje tanto eu de não tenho coisa. memória mais como é que funciona. Não, nem sei pra que serve, né? Se o professor Pitágoras, que é o presidente da fundação, nossa, como que você não sabe, professor? É uma das matérias que eu também não ia bem, e era a tal da química. Não, é um negócio assim cabuloso. E foi nesse processo, então, que eu fiz a pedagogia por fazer. Depois eu até tentei. Uma vez eu cheguei a vir em Pouso Alegre para ver se eu pegava aula numa escola, acabou que não deu certo. E eu não fiz força. Eu falei, acho que eu não dou conta. O tempo passou e eu senti vontade de fazer teologia. Daí eu tive que esperar e fui, porque na minha cabeça era assim, se eu fizer teologia eu vou conhecer tudo de Deus. Você foi pro seminário então? Eu não fui como seminarista, eu fui só para estudar mesmo. Para estudar aqui no seminário aqui? Aqui em Pouso Alegre, na Faculdade Católica. Que ano isso? Eu entrei em 2011. O padre Andrei Nicioli, falecido há pouco tempo, ele tinha sido seminarista redentorista, fez filosofia, depois ele fez jornalismo e saiu, se afastou. Sim, trabalhou eu lembro dele. Trabalhou no PTV, eu lembro dele. Ele voltou em 2011, eu voltei em 2011. Então nós nos conhecemos e pegamos amizade lá na época da faculdade. Uhum. Então eu vinha de Turvolândia todo dia, chegava em Pouso Alegre por volta de 8 horas, estudava até meio-dia, 2 vezes por semana a gente tinha aula na parte da tarde, depois eu voltava para Turvolândia. Em 2012 eu mudei para cá. E nisso você já era professor, já tinha formado em pedagogia? Já tinha formado. E quando eu fui Dava aula não? Não. Quando eu fui para teologia eu não dava aula e para estudar, porque veja, Turvolândia é cidade pequena. Lá dificilmente você acha um serviço meio período. Lá normalmente você pega às 7 da manhã até às 5 da tarde, que é o serviço de roça. Quando eu fui para teologia, eu arrisquei, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade e não ia ter serviço, não tinha como arrumar um emprego. Eu fui, me lembro que passou o primeiro mês, no segundo mês, na época, o reverendo Dionísio, hoje era padre na época, e ele era o diretor da Faculdade Católica. Nessa época eu já conhecia bem, porque eu gostava de estudar. Foi criado um curso de extensão de teologia nas cidades ao redor. A gente chamava de cidade polo, que no caso era Itajubá, Ouro Fino, Andradas, aqui em Pouso Alegre e também em Poço Fundo. Daí, nesses lugares, eu fui convidado para dar aula de cristologia. Na época eu já escrevi uma apostila, eu mesmo escrevi, depois organizei um curso. Aí eu comecei a ministrar aulas de cristologia, depois aulas de mariologia, e esse curso foi me ajudando a pagar a faculdade. Foi daí que eu consegui concluir o estudo. Olha só. Porque senão não teria sido feito. E vejo que tudo é providência, porque se eu não tivesse despertado essa vocação para estudar lá atrás, estudar por conta própria, pensa bem, eu entrei na teologia hoje, daqui 2 meses já estou dando aula de teologia. Se não tivesse um estudo prévio, era sem chance de fazer isso. Sem chance. Então foi daí que encaminhou essa questão da formação dos estudos. A gente está conhecendo um pouco mais aqui do nosso amigo Carlinhos Faria, professor, coach, né? Ensinando, explicando aqui pra gente. E eu quero lembrar você, vou botar aqui na aberta aqui, pra gente falar o seguinte: a sua empresa, você empresário, quer vir fazer parte aqui do nosso novo Comércio Cast, fale com a gente. Tá aparecendo aí na tela os nossos contatos, né, direct, manda uma mensagem para cá. A gente já tem o apoio da Camec Brasil, das lojas Portinhola e uma realização do Sindicomércio, né, o Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, e com apoio também do Programa Sul de Minas em Foco. Então você venha fazer parte, a gente tá esperando aí sua parceria juntos aqui para a gente somar aí conhecimento, levar informação e é claro, né, gente, as redes sociais, o mundo digital hoje leva o seu nome para todos
os rincões, né? E a gente estando aqui com o nosso novo Comércio Cast, você vai ter, claro, o seu nome, a sua empresa, a sua marca passando aqui para toda a região. Sem contar que a logomarca, né, gente? Tá aqui, vou falar na aberta aqui de novo. Eu mudo para só ficar louco. A logomarca tá aqui no cantinho e você vai ver que vai ficar o tempo inteiro também, durante o nosso papo, a sua empresa, a sua logomarca. Então venha fazer parte, a gente precisa aí do apoio de vocês para a gente continuar aqui, agradecendo sempre o Sindicomércio, que é o grande pai aqui, que abraça aí os comércios, os empresários e tá tendo esse espaço para conhecimento, como hoje aqui o nosso amigo Carlinhos tá aqui, né, Carlinhos, contando um pouco da sua história. Então eu achei que você tinha ido pro seminário para ser padre, então não foi não, você foi mesmo para estudar teologia. É muito legal porque na época o padre Leandro veio de Roma e ele insistiu, não, você precisa ser padre, porque você pode depois até estudar e ir para Roma. Eu falei, rapaz, eu não quero estragar a igreja. Já tem escândalo demais lá dentro para eu ser mais um padre que vai escandalizar, então deixa quieto. Então não teve acordo. Não é minha praia. E aí hoje você é casado, né? Tem filho? Sou casado com a Laís. Até você tinha perguntado, né, quando é que eu conheci ela. A Laís eu conheci pregando retiro. Eu fui convidado para pregar um encontro na cidade de Congonhal. Daí abriu-se para perguntas e respostas. Eu me lembro dela me fazer alguma pergunta, eu não lembro corretamente qual pergunta foi. Terminado esse encontro, o pessoal de lá falou, não tem possibilidade de você vir dar um curso de Bíblia, alguma coisa assim? Daí eu programei e comecei a dar um curso bíblico em Congonhal. Foi daí que eu comecei a conviver e conversar com ela. Vagarosamente começou a surgir um relacionamento. E eu que tinha um projeto de casar depois dos 40, casei com 33. Eu falei que eu sou igual a Jesus Cristo, eu me enforquei na hora certa. Nos 33 crucificado aos 33. Foi crucificado aos 33, tá certo. No dia do casamento, o padre me deu o microfone para falar. Eu falei assim, como Jesus Cristo, discípulo fiel que sou, hoje é a minha crucifixão aqui. Quem foi o padre que fez o casamento? O padre Manuel Marques, que era da Diocese da Campanha. Ele era meu professor de teologia dogmática, muito gente boa. Ele aceitou de fazer o casamento. Olha só que bacana. Então você foi ali crucificado ali aos 33 anos. Você casou em que ano? Casei em 2015. 2015, você casou em 2015. E nisso você tem hoje um filho, né? Tem um menino de 4 anos. Menino de 4 anos. É serelepe também ou não? Nossa, graças a Deus é muito bagunceiro. Como que ele chama? José Augusto. José Augusto. Agora vamos lá, dentro desse suporte que você teve, desses conhecimentos aí, teologia, como que foi surgindo essa ideia sua de virar um treinador, virar um coach? Como é que foi passando? Foi na própria escola? Foi conhecendo as pessoas? Interessante, isso começou no meio religioso, porque, por exemplo, a gente tem um processo de iniciação, fala-se em teologia de um discipulado. Daí, tinha os encontros que a gente fazia na renovação, a gente chama de seminários. Nos seminários a gente organizava, então você tinha uma aula bíblica, uma orientação de passo a passo, como formar uma pessoa. Normalmente a pessoa acompanhava a gente durante um ano. Vou dar um exemplo. Na cidade de Carvalhópolis, o Tatá, que era o nosso coordenador geral, me pediu para ir fazer missão em Carvalhópolis. Eu fiquei lá 3 anos, organizei, estruturei um grupo de jovens, criamos seminários, seminário é os encontros semanais que a gente tem para formar o pessoal. Organizamos uma equipe, essa juventude começou a tocar o trabalho de evangelização da juventude lá. Então foram 3 anos acompanhando. A partir dali que eu fui entendendo o conceito. O que é ser um coach? É você pegar pessoas e ajudá-las a entender e caminhar diante de uma realidade que é proposta. Lá a realidade era estruturar um grupo de jovens para que eles pudessem evangelizar na cidade. Muitas vezes, eu já tive nos cursos de oratória de liderança professores, advogados, empresários, pessoas que não estão em nenhum dos ramos que elas querem melhorar a comunicação. Então, por exemplo, no curso de oratória, a gente tem vários exercícios. Como que eu organizo um raciocínio? Como é que eu inicio uma fala? Como é que eu faço um bom argumento? Como é que eu faço uma conclusão? Um outro exercício rápido do curso de oratória, por exemplo, é qual a melhor postura? Para falar sentado, como é que a gente deve se portar? Para falar em pé, como é que deve ser o olhar? Você já deve ter tido essa experiência, talvez o Paçoca também, que às vezes você vai numa missa, por exemplo, um padre vai fazer uma pregação, ele coloca o microfone aqui no peito, olha pro teto e começa a falar. Aquilo é um vácuo gigante. A comunicação é o olho no olho, né? Aqui mesmo eu tô indo na dúvida, eu vou olhar para cá, eu vou olhar para o outro, porque você tem essa necessidade de interação, né? E quando tem câmera, no caso televisão e um podcast nosso que é com imagem, você acaba tendo que olhar para a pessoa, porque a pessoa que está lá, ela está olhando para o entrevistado, mas a pessoa quer ver você olhando para ela ali para falar. Então, eu já falo, vou falar direto com você aqui, que é muito mais fácil. Mas tem isso, né? A gente, por mais que eu fique olhando para cá, eu dou uma corrida do olho, só porque o olhar, ele diz tudo, né? O olho fala, né? Fala mais que a boca, né? É muito interessante, porque vamos pensar em comércio. Eu vou contar parte do milagre aqui. Há poucos dias eu fui para Salvador, a gente foi participar de um congresso católico. Então a gente saía para almoçar ou para jantar em alguns lugares. Eu fiquei extremamente decepcionado,
Porque eu ainda pensei, eu comentei com o Diácono Iago, que estava junto com a gente, falei assim, eu vou criar um curso de treinamento de atendimento aqui em Salvador, porque eu vou ficar rico. O atendimento era péssimo. Não te davam a mínima atenção, começavam a brigar um com o outro no caixa, sem dar atenção pra gente. Falei assim, O funcionário discutindo os funcionários, eu ainda pensei, falei assim, poxa, Pouso Alegre a gente reclama do atendimento, mas lá tá 1000 anos luz à frente de uma cidade turística que vive de turismo, porque a gente espera o seguinte, né? Você vai pra uma cidade turística, o pessoal é doutor em atendimento. Lá é o lugar de se aprender. E eu fiquei muito frustrado com as experiências que eu tive lá. Os vários lugares que a gente foi, o atendimento era péssimo. Não é culpa do pessoal. Falta alguém para ir lá implantar essa cultura, dar um treinamento. Nós fomos num quiosque para tomar uma cerveja. O lugar era gostoso. Cerveja muito boa, tira-gosto muito bom. E tocando um DVD do Belo. Nós ficamos 2 horas. 2 horas, não trocou o DVD. Quando ela pediu pra moça, dá pra trocar a música um pouquinho? Mas eu... eu não acredito, ficou tocando 2 horas. Puseram monitorando. O repeat lá e ficou. Aí perguntei pra mulher, falei assim, dá pra trocar a música? Não, mas eu gosto. Eu falei assim, então fecha a conta pra lá. Quer dizer, não é o gosto do cliente, cara, é o gosto do empregado. Nem era a dona do... Se fosse o dono, fala, o ambiente é meu, põe o que eu quiser. Ela era funcionária do dono, era a música dela que ela gostava pra dançar. E ó, vai parecer piada. No outro dia saímos de novo. Eu, o Serginho e o Diácono Iago falamos, vamos passar por aqui. Nós passamos, tava tocando o mesmo DVD. Eu falei, não, agora não. Em nome de Jesus ali, eu não piso mais. Cara, porque você vê, isso é falta de empatia, que a gente está falando de treinamento, de liderança, são coisas mínimas. É fácil você pegar uma pessoa que vai dar atendimento e falar para ela assim, olha no olho da pessoa quando você for falar, aprenda a dar bom dia, boa tarde, boa noite, ajude a organizar a mesa, pergunta se precisa de mais alguma coisa, pergunta se o som ambiente está bom. Tem coisa mais simples que isso. Você vê, um simples desse não é apresentado. Esse ambiente dessa moça, por exemplo, se ela melhorasse o atendimento só um pouquinho e fizesse um rodízio de música, o Diácono ainda falou assim, eu esperava que pelo menos fosse alguma música baiana, agora ainda tem que aguentar o Belo esse tempo todo. O tempo inteiro cantando, meu Deus do céu, vocês foram é que a cerveja tava tirando ali o som, mas ficar ali direto mas não aguenta. Não aguenta. E o povo ainda fala que sofrência, sertanejo universitário sofrência, é sentar na mesa, ficar 2 horas vendo o mesmo cara cantando aquela música. Cantando aquela música, aí é que a sofrência é geral, né? Bom, a gente tá conversando hoje aqui com o nosso... Tô na fechada aqui, estamos conversando com o nosso amigo Carlinhos Faria. Tá na aberta ou tá na fechada, Paçoca? Aberta? Ele dá um sinal pra mim ali, tá vendo? O Paçoca também confunde a gente. Linguagem, Paçoca. É proposital. É proposital, é pra eu ficar olhando pra lá e falando pra lá. É o seguinte, gente, a gente tá aqui no oferecimento do Sindicomércio, no Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, que é o nosso patrocinador, o realizador aí desse nosso podcast aí. Estamos com a Camec Brasil, que também ela trabalha nessa área de conflitos, mediação em conflitos. Então, se você quer, sua empresa quer ter essa mediação em conflitos, vai lá na Camec Brasil. Programa Sul de Minas em Foco e a Portinhola, que passou aqui, as lojas de Portinhola aí, que passou aqui atrás, vai passar de novo aqui rodando aí, tá aqui no Logomar, que são os nossos apoiadores, e o Programa Sul de Minas em Foco, toda sexta-feira, 8h30 da noite, programas inéditos, lá na Portinhola, você vai conseguir a camisa do Pousão. Pousão não tá indo bem, mas tem que torcer pro Pousão, ainda há esperança. Eu vou ver seu programa aqui pros próximos aqui, o Rogerinho, presidente do Pousão, pra gente vir falar como é gerir o futebol, porque as pessoas têm uma ideia, né, o Carlinhos, que quando fala em gestão, e isso serve para tudo, para a vida da gente, mas para a empresa, quando a gente fala em gestão, aproveitando o Pouso Alegre, mas para você trabalhar aqui e falar para o empresário que está aí. A gestão, ela vai em várias etapas, não sei, posso me corrigir se eu estiver errado. Gestão pessoal, gestão financeira, gestão de projetos, gestão de trabalhar ali o futuro e tudo nisso você vai debater com pessoas. Então eu estou aqui na gestão de projetos, mas eu tenho uma pessoa que pensa diferente de mim. Eu tenho que convencer essa pessoa ou ela convencer que a ideia dela Perfeito. Conta pra gente como ter essa linha, você que tem essa experiência, como trabalhar esse relacionamento. Essa colocação foi muito boa. Porque o que acontece? Você acabou de falar, você está na gestão, está lá o Pousão. É preciso que o líder, ele tenha uma visão, onde eu quero chegar? Que peças eu preciso mexer? Tem que ter um planejamento. Por exemplo, o Pousão, nós queremos entrar para a Série B, quantos jogos a gente tem que ganhar, quanto dinheiro vai ter que ser investido, que tipo de treinamento específico, que jogador a gente tem que contratar. O maior desafio, e aí a gente volta de novo naquela ideia da comunicação, é compreender que o que pensa diferente de mim agrega.
Porque qual é o risco de pegar uma liderança, uma gestão, uma empresa e querer colocar todo mundo para pensar como você? Isso é arriscado demais, porque quando você tem o contraponto te ajuda a enxergar diferente, o contraponto te ajuda a perceber suas fraquezas e muitas vezes o contraponto te mostra qual o caminho a ser seguido. Tanto que é muito comum falar de cliente oculto numa empresa. O que é cliente oculto? Vamos pensar, um sujeito liga lá na rádio antes de estar fazendo um programa para ver como é que você vai atender ele. Ah, mas ele tá ligando por que não? Porque a outra rádio pagou alguém para ligar para ver como é que é seu atendimento, para ver se é viável continuar desse jeito. Você vai na PNL, fala de modelagem. Vou modelar a sua forma de atender pessoas. Então, o que um cliente oculto faz numa empresa? Ele vai lá para avaliar como é que está o treinamento. Então, normalmente um CEO, um gerente, paga alguém de fora para ir lá e ver. Imagina uma loja de Pouso Alegre. Você é dono da loja, você me contrata, eu vou lá e quero ver como é que as atendentes vão me tratar. Eu vou tentar criar problemas, situações, ver como é que elas vão resolver o conflito. Você veja, a partir dessa perspectiva, a loja consegue melhorar o atendimento, ela consegue atender a necessidade das pessoas, porque qual que é o maior risco que a gente tem hoje em gestão de pessoas, de empresas de maneira geral? É achar que tudo que passa pela minha cabeça vai dar certo. Nós não temos garantia disso. Quer dizer, o pensamento nosso vai dar certo, mas às vezes na prática a realidade é outra completa, né? A gente tem que reconhecer que sempre há ato falho, né? Eu posso estar com a melhor das intenções, mas eu não tenho garantia de que aquilo vai dar certo. Ô Carlinhos, a gente vê exemplo, você falou de loja, e vamos passar aqui para o nosso universo aqui de Pouso Alegre, onde a gente produz aqui o programa, onde a gente vive, e a gente tem assim, as pessoas vão na loja, assim, às vezes eu fico com dó, a gente vê a diferença, às vezes você vai numa loja de roupa, a pessoa desce ali o armário inteiro e mostra, às vezes o outro você vai lá, você tá rodando, cara, não tem um filho de Deus para ir lá e falar, você precisa de alguma ajuda, ou tem uns que vai lá e fala, eu só tenho essa daí não tem outra. Quer dizer, como que o empresário ele vai poder lapidar o seu funcionário para que possa atender melhor? Porque as pessoas, às vezes, elas vão pelo trabalho, pelo dinheiro, mas não também pela forma que ela é, que é um trabalho que mexe com pessoas e que, se você vai trabalhar numa loja, você tem que tirar roupa, você tem que tirar as coisas, não tem como, né? Isso é muito interessante, Lucas, porque hoje o pessoal que trabalha com contratação é reclamação geral, que Pouso Alegre tem mão de obra, mas não tem mão de obra qualificada. Porque, por exemplo, se eu for pegar um emprego de vendedor e eu estiver interessado só no salário, eu quebro a sua empresa. Porque você acabou de colocar... Uma pessoa que vai ficar no seu pé o tempo, você acabou de entrar na loja, está atrás de você colado o tempo todo, pode causar um certo incômodo. Mas aquela que chega e fala, se precisar eu tô lá, também fica ruim. Uhum. A gente precisa treinar essas pessoas para que ela tenha feeling. E tem essas duas situações, os dois perfis. Né? Daí o que é o ideal? Você pegar aquela pessoa e treinar ela para observar. De repente você tá lá, Lucas. Você olhou uma camisa, olhou outra, percebeu que você olhou o tamanho, é hora de chegar perto e falar assim, o senhor quer que eu procure um tamanho diferente pro senhor? É uma outra cor que o senhor quer? Senhor é figura de linguagem, porque eu fui professor no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, lá todo mundo é senhor. Não tem então, como. Já é a linguagem própria. Mas a questão fundamental é essa. A palavrinha que se usa é feeling. Veja, o bom vendedor é quase que natural. Você vê, ele tem aquela habilidade de comunicação, só que a gente precisa perguntar o seguinte aí. Eu vou contratar como vendedor somente aqueles que nasceram para a vocação de vendedor? Não, venda é treino. Daí que entra a ideia de coach, né, de treinador. Daí essa questão de observar. Primeira coisa, você vai receber alguém na sua loja, em qualquer lugar, olha no olho, dê atenção, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. O pegar na mão, muitas vezes a pessoa não gosta, mas a troca do olhar, o apresentar o espaço, se colocar à disposição, manter uma certa distância, ser oportuno para chegar e para atender, isso faz toda a diferença. Nós estávamos falando de gestão. A gente pode pensar na gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de projetos, mas o que é gestão, afinal de contas? É ser capaz de ter um controle mínimo de todas as coisas. Então, na gestão de relacionamentos, eu preciso que tenha um controle, né? Até que limite eu posso ir. Até onde eu posso ir com a minha fala, quando eu tenho que escutar mais ou menos. E eu diria assim, Lucas, pela experiência que eu tenho, qual é a maior dificuldade que a gente vê hoje, em geral? Habilidade de escuta. As pessoas não têm tanta dificuldade para falar, mas para ouvir. Porque se eu partir do princípio que ouvir é só sentar aqui e colocar a orelha para você, veja, essa escuta não faz diferença. A gente precisa de uma escuta ativa, eu poderia dizer até de uma escuta terapêutica. Que capacidade é essa? De ouvir sua pergunta e ser capaz de organizar na minha cabeça. Olha, o Lucas colocou essa frase para mim. Se eu inverter e colocar isso no começo, isso no meio, isso no fim, vai ficar mais claro, eu vou conseguir responder melhor. Quem escuta bem consegue responder bem, então é preciso prestar essa atenção nesse processo. Pode continuar. Não, eu ia dizer só o seguinte.
de tudo que a gente faz hoje, por exemplo, curso de oratória. O pessoal fala, eu quero aprender a falar melhor, eu até falo bem. Veja, a maior dificuldade é aprender a escutar. Ah, mas por que aprender a escutar? Aprender a escutar por um fator simples. Se eu não tenho uma escuta boa, eu não consigo estruturar internamente aquilo que está chegando para mim. Se eu não tiver internamente estruturado, quando eu for exteriorizar, quando eu for falar, também vai sair desordenado. E veja, é muito comum, tem pessoas que falam bem, mas são desorganizadas. Falar bem e se comunicar bem tem uma diferença razoável nesse processo. É a tua área, você entende bem disso. Quer dizer, a gente tem que ter aquilo que a gente vai falar tem que ser construído e muitas vezes a pessoa pensa, não, fala ali, você estudou para falar na hora. Não, é igual você falou, é um treinamento que a gente vai, no decorrer do bate-papo aqui, vai levando e vai trazendo aquilo que a gente acha que pode ser interessante para uma pessoa. Às vezes você mesmo elenca algo que eu não estou sabendo e que eu acho legal, isso aqui eu vou trabalhar mais porque eu gostei disso. Eu gostei de uma coisa que você falou, Carlinhos, que eu vou puxar aqui, é a respeito de descobrir a pessoa ali da forma de atender. Por exemplo, você falou bem ali, tem uns que acaba sendo pegajoso, aquele vendedor pegajoso que está lá em cima. Ah, mas olha essa aqui, olha, eu tenho essa daqui serve. E tem outra, o senhor fica à vontade, quando quiser me chama. Dá tipo assim, tem um que fica grudado e tem um que fica, me chama, aí você olha. Agora, o que seria o ideal? Dá a dica para o empresário que está assistindo, comerciante, quem trabalha, qual que seria o treinamento para o vendedor ideal? E tem como chegar? Por exemplo, eu consigo chegar num vendedor ideal? Muito boa pergunta. Todos nós conseguimos. É possível. O que é preciso? Agora há pouco a gente estava falando sobre a comunicação. A comunicação não verbal é a principal comunicação nossa. Então, o que um vendedor precisa considerar sempre? Primeiro, qual é a postura corporal da pessoa que está chegando até mim? Veja, se a pessoa chegou com o ombro caído, ela está tímida, ela está introvertida. Se ela fala baixo, a gente chama de rapport na PNL. Eu preciso falar no tom de voz dela. Se ela falar rápido, eu começo a falar rápido junto com ela. Se ela está toda posturada, tudo bem, crie uma postura semelhante, educada e se aproxime para dialogar. Esse princípio mínimo de empatia faz uma diferença gigante. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer um treinamento em vendas. Aí você quer fazer uma mágica, tirar um coelho da cartola. Não, nós estamos falando de relacionamento, vendas e relacionamento. Se eu for capaz de olhar bem no olho da pessoa, observar a leitura corporal dela, espelhar minimamente aquela expressão corporal, e eu tenho um produto para vender, fica tudo mais fácil. Porque vamos pensar, Lucas, imagina que eu preciso vender um copo de água. Eu peguei uma água de uma garrafinha filtrada, é fácil. Se a pessoa tiver com sede, ele vai comprar de uma forma ou de outra. Agora, imagina se a minha água não tá tão boa, não tem procedência, você não tá com sede, mas eu preciso vender para você. Nessa hora eu preciso observar como é que é a sua postura corporal. Eu preciso instigar na sua mente, a gente conversava na rádio hoje, né? Eu preciso gerar na sua memória que você pode vir a sentir sede, talvez ali na frente você não vai encontrar uma garrafinha de água, a minha tá com bom preço, agora é a hora de você pegar, faça um desconto para você. Você cria um comércio, porque o que acontece? Nem todo mundo que vende produto bom, mas vende. Ontem eu vi um... É que nem aqueles... Tem os chineses, os Xing Ling que a gente brinca, e tem uma mesma empresa chique com o produto que é da mesma origem, só que é a plástica, né, que faz a diferença. Eu tô rindo aqui porque ontem eu vi um desses reels do Instagram, um cara chega com a nota de R$100 falsa, e vai num desse que a gente chama de Xing Ling, eu não sei se japonês ou se chinês, e fala pra ele, eu quero essa bolsa, quanto custa? Ele fala um valor lá próximo de 100, ele dá a nota. Aí o vendedor fala assim, mas a nota é falsa? Ele fala assim, mas a tua bolsa não é falsa? Ele não, a bolsa é falsa, mas então tem direito de pegar? Aí o pessoal tá comentando embaixo que ele é uma mistura de Xing Ling com baiano, com tudo que fala assim, tu é doido? Vá tomar, e vai dando equilibrando um palavrão atrás do outro, mas o raciocínio é interessante. Não, o produto é falso, a nota é falsa, vamos fechar negócio. Vamos fechar negócio, né? Então quer dizer, duas coisas que não... É a grande questão, você pode ter produto que não seja de primeira qualidade, mas se você tiver um atendimento bom, ele acaba sendo mais valorizado que a primeira qualidade. Porque o que o pessoal pensa? Qual a dificuldade, muitas vezes, de ir numa... Hoje é cheio dessas provas sociais na internet, né? O sujeito vai comprar uma moto, se veste de mendigo para ver como é que ele vai ser atendido e vice-versa. Tá uma febre isso, né? Tá uma febre. O que é o ideal, Lucas? E tem essa discriminação, né? Existe isso, né? A gente pode experimentar isso, basta...
eu sempre faço teste. Às vezes você vem com a minha esposa Pouso Alegre, a gente precisava comprar material para a construção da nossa casa, ou então às vezes comprar roupa bonita e falar assim, calma, eu gosto de andar de bermuda e chinelo. Vou colocar uma calça, colocar uma camisa e tal. Eu não vou ficar mais bonito por causa disso, eu não sou iludido em relação a isso. Mas a questão básica é, você vai ficar se você entrar numa aparência. loja de bermuda e chinelo, uma camisa meio largada, você vai ser atendido de um jeito. Se você chegar mais bem vestido, o atendimento será outro. É interessante como os estereótipos vendem. Então, daí a ideia de se pensar. Curso de oratória, por exemplo, a pergunta que sempre se faz é: tem uma vestimenta própria pra gente usar? Depende do que você quer vender. Veja, se eu sou um personal trainer, eu tenho uma barriguinha sarada, eu treino todo dia, quanto mais colada a minha roupa, mais eu vou vender. Mas se eu sou um advogado e tô de bermuda e chinelo, é difícil passar uma certa credibilidade. Veja, são dois arquétipos, usando aqui a figura de arquétipos, que chamam a atenção. Por exemplo, nós temos 41, a figura de um padre antes era muito mais. No mínimo um clésima, Sim. ou uma batina e tudo mais. Hoje você encontra uns padres de bermuda, chinela, tudo legal. Parece que dá até um... Eu tomo benção de padre até hoje. Então fica até estranho você tomar a benção, porque parece que aquele símbolo sagrado está deixado de lado. A mesma coisa é quando você encontra um médico de jaleco, bem vestido, ou no mínimo de branco, e depois você encontra um médico de qualquer bermudão, jeito, aleatoriamente. na rua ali. Diferente. Dá diferença, dá muita diferença nesse processo. Então, falando aqui de maneira geral de vendas e tudo mais, se eu tivesse que dar uma dica, que é o que se faz hoje, Rafael Simões fez isso no Hospital Regional, quando ele instalou um processo de humanização do atendimento. Se a gente conseguir fazer esse processo de humanização, nós já ganhamos o mercado de maneira geral, porque veja bem, falar o povo já sabe. O produto não é tão difícil, veja quem trabalha com roupa, por exemplo. Eu não preciso nem especificar a textura da roupa, não, porque o pessoal que vai na loja, normalmente ele olha, a cor, pegou, gostei, tá legal, fechou. A questão básica é, eu tenho que ter uma noção, ó, isso aqui é P, isso aqui é M, isso aqui é G, eu tenho essas cores, e na pior das hipóteses, eu não tenho a cor que você quer, mas eu posso falar, você quer que eu pergunte para ver se tem no estoque? Veja, só o fato de eu falar para você, Lucas, você quer que eu dê uma olhadinha se tem no estoque? Agora você fala para você assim, não tem. Ó, a expressão facial e o não tem, é a mesma coisa de falar assim, some daqui, não tem nada pra você aqui não. Né, tipo assim, já me pôs pra correr, né? Já não... E vamos falar a verdade, coisa mínima. É muito... Porque tem muita questão, a diferença da forma de falar. Uma coisa é chegar pra mim e falar assim, Carlinhos, você tem tal camisa e tal? Eu falo assim, ô Lucas, você me desculpe, eu não tenho esse produto. A nossa loja não trabalha com esse produto. Ou, está pra chegar pra gente um pedido da semana que vem, se você puder passar aqui, eu quiser deixar teu telefone, eu ligo pra você. Outra coisa é chegar e perguntar se você tem... Não, não tem. Veja, eu não fiz o mínimo para agradar, para atrair, para tratar você com respeito. Isso põe a perder. E eu diria o seguinte, eu não falo nem para contrate alguém para treinar, não. O dono de uma loja, se ele quiser ter uma noção básica, visite outras lojas. Se ele encontrar o jeito que ele quer ser atendido e colocar aquilo na empresa, possivelmente vai funcionar. Ô, Carlinhos, o que o empresário ele precisa ter para poder colocar em prática? Por exemplo, você tem uma loja, vou botar uma loja aí com 3 vendedores, que é uma loja pequena, né? Um comerciante pequeno, está com 3 vendedores e cada um de um jeito ali. Como que ele pode lidar? Por exemplo, eu não quero gastar, mas eu estou tendo aqui hoje uma aula nesse podcast Novo Comércio Cast com o professor Carlinhos Faria, que vai me dar uma dica essencial para eu tentar melhorar a apresentação dos meus funcionários na hora de vender o meu produto. Boa. Mas vamos começar por aqui. Salvo exceção, fazer com que os atendentes não tenham isso aqui em mão, a não ser que seja preciso, porque é triste você chegar na loja para ser atendido e a pessoa tá no WhatsApp, isso aí te mata. Mas chegar lá, tá os 4 funcionários da loja, tem um caixa, tudo aqui no zap. O que o senhor precisa? Isso não é nada minutinho, legal. só que tô respondendo aqui. Justamente. Tô vendendo aqui. Então tenha um profissional lá só para venda online. Justamente, para que os outros possam dar atenção. O primeiro fator seria esse. Segunda coisa que eu pediria para ele, eu diria para esse empresário, olha, atente-se se os seus funcionários são educados. É interessante porque você vai falar assim, mas se vem de berço, olha, deveria vir. Mas normalmente não está funcionando assim. Eu sou professor, então no ramo da escola sempre fica aquela discussão, quem que educa? É a escola ou a família? A família. Só que hoje em dia está invertido. Muitas vezes a escola tem que educar o que a família não fez. E se abusar, a escola tem que educar até a família, né? Justamente. Quando a família comparece. Mas dá para você ver. Então a primeira coisa seria essa. Cuidado com o aparelho de celular. Segunda coisa, atender com educação. E terceiro, ajude o seu funcionário a conhecer minimamente o seu produto. Se essas 3 coisas estiverem bem, o resto encaminha fácil. Agora, se tem um celular atrapalhando o atendimento, se a pessoa age com falta de educação, porque veja, tem pessoas que têm uma figura mais sisuda, mais fechada.
Ajudar. Eu posso ter a figura mais fechada que for, Lucas, mas se eu chegar e você falar assim, bom dia, tudo bem com você? A expressão bom dia, tudo bem com você, ela muda. Se ela não mudar de toda a minha face, ela muda a sua percepção, porque na PNL a gente fala de pessoas que são auditivas, visuais e sinestésicas. Talvez a pessoa é visual, ela vai ver você com a cara fechada e fala, não vai dar pra ir lá não. Mas quando ela vê um bom dia da sua parte e vê a tentativa de um sorriso que seja, aquela imagem ela vai sendo ressignificada. Agora, você pode ter a pessoa mais sorridente do mundo. Se você chegar lá, ela tá o que você precisa? E faz aquela cara de cínica, acabou. Então, por isso que eu digo, a primeira coisa é cuidado com o celular, a segunda é educação no processo de atendimento e terceira, eu preciso saber o produto que eu tenho. Ó, veja aqui, por exemplo, as lojas que a gente tem aqui, a chinesa aqui de Pouso Alegre. Olha bem, você chegar na porta e perguntar pro cara, você tem isso aqui? Não é fácil, não, porque tem muita coisa naquela loja. Mas se eu quiser ter um profissional diferenciado, eu preciso fazer essa pergunta. Olha, eu tô precisando de... Esse dia eu fui na loja e perguntei, eu preciso de apito daquele de criança. A moça olhou, e é interessante na PNL, né? Porque se ela olhar pra cá, ela ia buscar uma memória que ela tinha. Ela olhou pra cá e falou assim, deixa eu ver se tem. Veja, ela tava tentando imaginar se em algum lugar na loja ela viu colocou algum apito lá. Tem. A hora que ela olhou, eu falei assim, pode deixar, moça, pode deixar. Eu já pedi licença e fui pra outra loja. Na outra que eu fui, a moça foi muito interessante, porque a questão do olhar não é regra, mas funciona. Eu perguntei, moça, tem? Ela olhou e falou assim, tem. Já deu aquela buscar e falou assim, me acompanha. Eu fui lá e falei, tava por aqui. Aí eu abaixei e falei, moça, tá aqui debaixo. Aí nós achamos juntos, porque tem muita coisa na loja. Mas veja, era uma funcionária que estava atenta, o que a loja tem e o que não tem. É claro que a demanda, tá difícil achar mão de obra, talvez eu precise contratar alguém agora, não dá para treinar. Mas, poxa, tira pelo menos uma horinha na parte da manhã, fala assim, olha, nossa loja tem isso, aquilo outro. Os produtos mais vendidos são esses, estão nesse lugar. Eu tenho que ter uma noção geográfica de onde eu estou. Existem não, né? São estudados hoje 3 tipos de inteligência. A gente fala de inteligência emocional, a inteligência social e a inteligência contextual. Na inteligência emocional, é a capacidade que eu tenho de me conhecer, saber nominar os sentimentos que eu tenho. Eu preciso saber quando eu estou com medo, quando eu estou com angústia, quando eu estou frustrado, quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre. Se eu consigo nominar os sentimentos, significa que eu tenho uma gestão sobre ele, eu sou capaz de controlar, decidir o que fazer com ele. Agora, a maioria das pessoas, elas são impossíveis. O sentimento vem, ela é tomada pelo sentimento, não sabe o que é. Se eu não sei o que é, como é que eu vou gestar? Se eu não consigo distinguir medo e frustração, eu vou reagir da mesma forma para as duas coisas, que são circunstâncias totalmente diferentes. A inteligência emocional me habilita para isso. A inteligência social, que nós estamos acabando de falar, que é essa habilidade de eu posso estar te conhecendo hoje, mas, poxa, eu sei o mínimo de que é um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Olhando para você, eu posso fazer uma pergunta e não deu certo, eu mudo a pergunta, já faço uma outra. Eu tenho essa habilidade de sociabilização. E a inteligência contextual é olhar. Eu vou trabalhar numa loja, eu tenho que ter noção. Onde que é o estoque da loja? Esse corredor vende o quê? Nessa prateleira tem o quê? Qual que é a linguagem que eu tenho que fazer? E aí a inteligência contextual vai mais além. Olha, eu entrei como vendedor, mas eu vi que essa loja tem possibilidade de chegar à gerência. O que eu tenho que fazer para conseguir chegar na gerência? Então a inteligência contextual me faz entender o ambiente onde eu estou, o meu papel nesse ambiente e a escalada que eu preciso fazer ou não. Aí vai ser opcional. E nesse caso de crescimento dentro de uma empresa, dentro de uma loja, que é o que a gente está falando aqui, ô Carlinhos, é como que a pessoa, aí vai a dica para o vendedor, para aquele que não é o empresário, que é o vendedor, como ele pode cativar ali o seu chefe, ali, o dono da empresa, para tentar conseguir um espaço. Porque às vezes, a primeira coisa que eu vejo é a confiança, né? Porque geralmente quando a pessoa contrata, eu não conheço. Eu estou contratando o Carlinhos me apareceu hoje aqui, nunca vi ele na minha vida, e ele está aqui conversando, mas gostei da prosa, e eu falo, eu acho que é legal. Mas o que a pessoa tem que fazer para ir o além do achar legal? Boa. Vamos começar do que não deve ser feito. Eu me lembro muito aqui do Maquiavel. Qual a maior tentação que as pessoas têm quando elas vão trabalhar em algum lugar e querem crescer? Bajular. Bajulação não é um bom negócio. Vamos traduzir, colocar num português bem Puxa claro. saco. Puxa saco. O puxa saco, você puxar saco de alguém não é um bom negócio. Primeira coisa, Lucas, você me contratou, vou trabalhar na sua loja. Cheguei lá, vi que você é um cara legal, vi que você dá espaço, ou seja, você me permite falar com você vários momentos durante o dia, então não tem que ficar puxando saco. Mas vamos supor que a gente foi falar do pousão, nós dois gostamos de futebol e interagiu, veja, é um momento de diálogo. Vamos deixar fluir o diálogo, mas eu preciso saber a hora, agora é hora de parar o diálogo e voltar para a minha tarefa. O meu gestor, o seu gestor, sempre vai observar o quanto você domina a liberdade que você tem. Isso é um primeiro fator. A segunda coisa, e hoje, veja, eu não preciso fazer curso caro, aqui tem tudo.
Vai para sua casa, ó, eu estou trabalhando, você me contratou numa loja, eu percebi que você é legal, o ambiente é bom, eu posso ter um salário melhor? Ah, você me contratou, eu vou vender roupa, que seja? Ótimo. Eu vou pegar aqui na internet. Qual a melhor maneira de atender e vender roupa? Vai ter curso aqui a milhão no YouTube de graça. Você começa a se preparar, você muda a linguagem. Uma coisa assim, Lucas, que me chama muita atenção é linguagem. Porque, por exemplo, igual eu te falei, eu já dei aula em escola estadual, já dei aula no colégio militar e agora no colégio São José. Os grupos têm linguagem própria. Por exemplo, quando eu dei aula numa escola estadual daqui, os alunos tinham o hábito de usar esse linguajar. Mano, velho, putz, viado, foda. Essa linguagem mata. Veja, se eu for contratar alguém para colocar na venda com esse vocabulário, cara... Chegar lá na loja, só se e aí, velho, o que você manda? Fala aí, bro. Só se for trabalhar na biqueira. Porque... não tem jeito. No colégio militar, a linguagem formal é senhor. E é senhor para tudo. Senhor para o pessoal que faz a limpeza, para quem cozinha, para o professor, para o comandante, para a diretora, é senhor, senhor, senhor. Veja, talvez numa loja tratar de senhor pode não ser bem visto pelas pessoas. E lá no Colégio São José de Aula, por exemplo, é informal. Então é você, às vezes chama pelo nome, às vezes chama de professor, aquela coisa toda. O que é preciso pensar hoje? Se eu vou trabalhar em algum lugar, a primeira coisa é observar qual a linguagem que funciona bem nesse ambiente. Então eu preciso me adequar, vamos pensar em Pouso Alegre. Pouso Alegre, você cai muito bem aqui na forma de atendimento. Uhum. Olha, você precisa do que neste momento? Independente se eu estou falando com alguém, porque o você cabe para 10, cabe para 20, cabe para 100 anos. Se eu colocar um você de forma clara, e aqui tem que levar outras coisas em consideração, né? Estão falando, se você quiser crescer, atentar ser vestimenta. Imagina, por exemplo, Lucas, uma moça foi trabalhar na sua empresa, ela tem um vocabulário bom, ela sabe atender bem as pessoas, é super educada, mas ora o peito está destacando demais, ora a barriguinha está destacando demais, a sua esposa pode não gostar se ela vai visitar a loja em algum momento. Ou pode entrar um casal como cliente, quando o marido olha e fala, não, vamos embora daqui. Então veja, são coisas mínimas que passam despercebidas. Então se eu tivesse que dar uma dica para quem está no trabalho e quer crescer, a primeira coisa é atente ao seu vocabulário. Já que você já é uma pessoa educada, está lá com disposição, atente ao seu vocabulário. Segundo, busque treinamento. Aí eu não tenho condição de pagar, vai para o YouTube, tem muita coisa boa lá, tem muita palestra, muito podcast. O nosso podcast aqui mesmo, hein? Perfeito. Nós temos as ferramentas. Agora, o que é preciso pensar? Eu diria o seguinte, se a gente quiser crescer, e aqui o gente envolve todas as pessoas, se quisermos crescer em alguma coisa, nós precisamos pensar na possibilidade de um trabalho onde eu não trabalhe pelo dinheiro. Claro, sem dinheiro você não vive. Mas veja, se eu for trabalhar na sua empresa, ou se eu for dar aula e pensar assim, não, eu estou trabalhando aqui, estou dando aula, porque no dia tal vai cair o meu pagamento, acabou, eu perdi o amor no processo. É a mesma coisa de fazer uma viagem e não curtir o caminho. Peraí, a viagem é boa quando você curte o caminho e a chegada, as duas coisas juntas. Até então, o caminho você vai ter várias imagens, várias passagens aí que vai te chamar a atenção. Né, é muito interessante, por ser professor de religião, eu faço sempre uma comparação. A gente pensa assim, a missa é um negócio chato, porque toda vez repete, o padre com a mesma roupa, a mesma fala. Mas se você entender o que é rito e a importância do rito, tem toda a diferença. Por exemplo, o colégio militar que eu dei aula, qual que é a magia do colégio militar? O rito. A forma de se organizar na quadra, de se preparar, a vestimenta. Você vai falar assim, isso é chatice, né? Estamos na sociedade da liberdade. Perfeito. Só que essa liberdade, ela tem limites. E se você não aprender a colocar os limites mínimos, eu não estou falando para todo mundo para a escola militar, não. Só estou dizendo o seguinte, é preciso ter limites em todos os ambientes. Uhum. Então, quando eu citei a missa, quando a gente falou da viagem, quando falou de trabalhar, eu tenho que entender, olha, se eu for trabalhar na rádio, se eu for trabalhar na televisão, se eu for trabalhar num comércio, se eu for trabalhar na política, quais são os ritos daqui? Basta olhar para aí. A missa tem o nome do Pai, o ato penitencial, leitura do Evangelho, pregação, depois comunhão, bênção final, acabou. Tá, qual é o rito do meu trabalho? Como é que é o momento de chegada? Como é que o pessoal se sauda quando a gente chega? Qual a melhor forma de atender? Os horários de intervalo? De que forma? Talvez, Lucas, você atrasou, eu posso cobrir seu almoço 10 minutos agora, depois você me cobre e vice-versa. Como que eu posso servir? Aqui vale muito, a gente está falando sobre liderança, comunicação em geral. Vale muito, para quem não conhece, ler o livro Os Princípios da Liderança Servidora do Monge Executivo do James Hunter. Tem ele em PDF na internet, dá para achar audiobook. Por quê? Lá ele traz ferramentas básicas do que é ser educado e liderar ao mesmo tempo. Agora, se você está na liderança há um tempo e tem sofrido, porque muitas vezes tem pessoas que traem você, que não te valoriza e tudo mais, que é muito normal um puxar tapete do outro, eu indico para você, leia, para não ler O Príncipe do Maquiavel, que pode ser mais difícil, leia Poder e Manipulação do Jacob Petrie.
20 lições sobre Maquiavel. Já vai te dar uma outra perspectiva. Não é para você se tornar mal, maquiavélico, como virou hoje esse adjetivo pejorativo, mas é muito mais para você entender o seguinte, olha, aquela pessoa está fazendo isso porque ela quer o poder. E por causa do poder, tem gente que não tem pudor nenhum, eles passam por cima e tratoram mesmo. A sabedoria está em quando vale a pena confrontar a situação e quando não. Tem hora que é melhor você deixar a pessoa passar e pronto, vida que segue. Dentro disso, dessa fala aí de poder e das pessoas que tem, às vezes a pessoa está lá trabalhando no setor, no comércio, na empresa, mas tem ali aquela pessoa que, nossa, aquele lá, igual que a gente está falando lá, aquele lá é um puxa-saco danado, é pegajoso, é um leve trás, fala as coisas que você nem falou. Como lidar com isso? Conta para mim, como que a pessoa vai lidar com aquela pessoa que é do veneno, vamos dizer assim, aquela pessoa perigosa? Perfeito. Uma das primeiras coisas que eu diria, Lucas, é observar o seguinte. Vamos supor que a gente está numa empresa, tem 5 pessoas. Aí você tem esse venenoso mais 4 seu chefe. A primeira pergunta básica seria pensar o seguinte. Será que o chefe tem consciência que esse sujeito leva e traz o tempo todo? Porque normalmente a pessoa percebe. Triste quando o chefe é o fofoqueiro, aí complica o meio de campo. É isso que eu falei, quando o chefe gosta da fofoca, aí o negócio complica, né? Aí complica um pouco mais. Aí o certo é preparar currículo e mandar para outro lugar, né? Mas numa dessa, o que é preciso fazer? Primeiro é observar essa postura. Segundo, se o sujeito é fofoqueiro, hoje ele está comentando com você, amanhã vai ser o assunto dele e vice-versa. A primeira sugestão seria a seguinte, observou. Pergunta para os que estão lá, que você percebe que são pessoas íntegras, de boa. Alguém já deu um feedback para esse fofoqueiro? Já falou para ele que ele está pisando na bola com isso? Na maioria das vezes que isso acontece, alguém já falou e às vezes custou a cabeça dela ter falado isso aí. Numa dessas, a melhor coisa é o mínimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se é seu superior, cumpra aquilo que foi pedido e dê o seu melhor nas relações. Porque hoje se fala muito de relações tóxicas. Esse tipo de pessoa é um relacionamento tóxico. Eu só preciso considerar o seguinte, vai mudar? Se não vai mudar, dê o seu melhor e o mínimo de relação com essa pessoa. Veja, isso não é ser mal, não é ser ruim, não é deixar de ser cristão, nem nada. É simplesmente se precaver. Já que a gente está falando de valores, tem uma passagem bíblica muito interessante. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu preciso observar com quem eu quero conviver. O que eu quero aprender? Porque tem uma coisa, a PNL tem uma palavra que ela fala que é modelagem, por exemplo. Eu queria trabalhar na rádio ou na televisão. Nunca fui lá. Eu vou lá e começo a observar você. Como é que você faz a sua fala, como é que você olha para a câmera, como é que você utiliza o tom de voz, você sorri ou não sorri. Eu vou modelar, eu vou copiar isso de você, para mim poder aprender. Agora a gente precisa entender um negócio. A modelagem, ela pode ser consciente ou inconsciente, basta observar. Nós fomos para a Bahia, que eu falei lá em Salvador. No primeiro dia, nós chegamos lá, era 10 horas da manhã, era meio-dia, nós já tava com o sotaque dos baianos na boca o tempo todo. Vai fluindo. Você vai para São Paulo, você pega a linguagem do mesmo jeito. Então eu preciso observar, qual é o grupo de pessoas com quem eu convivo? Porque pensa bem, Lucas, nós dois estávamos falando mais cedo de família, somos casados, temos filhos, valorizamos a família. Peraí, se você sentar numa roda só de adúlteros que não querem saber de valor do casamento nem de nada, mais cedo ou mais tarde você vai estar rodando. Então eu preciso escolher qual ambiente que eu quero viver. Porque é preciso pensar só uma coisa. As pessoas com quem eu convivo, elas moldam a minha forma de ver o mundo. A gente chama de cosmovisão, minha visão de mundo. Então eu preciso, eu estava falando, por exemplo, eu sou um funcionário e quero crescer. A primeira coisa que eu tenho que pensar é qual a minha cosmovisão. Mas se eu quero crescer naquela área, eu preciso começar a observar quem trabalha naquilo, quem faz aquilo. E assim eu vou fazendo esse caminho, alavancar cada vez mais. Olha, a gente está tendo aí esse bate-papo bacana aqui com o nosso amigo Carlinhos Faria, ele que é professor, coach, está dando aí dicas, né? Você pode aproveitar, você empresário, e ter aí esse nosso podcast, compartilhar esse nosso podcast, para que às vezes até sirva de um treinamento, né? Às vezes você reúne aí o pessoal no fim de semana aí, pluga lá no YouTube lá e acompanha esse treinamento, porque eu tenho certeza que o Carlinhos está trazendo aqui vai servir de grande informação, uma grandeza nas palavras, nas informações, para que você possa melhorar aí o atendimento da sua empresa, para que você possa melhorar o relacionamento pessoal. E o tal do relacionamento para qualquer tipo, né, Carlinhos? Para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de vida, até em família, tem que ter esse treinamento, essa dosagem no relacionamento, né? Lucas, basta a gente pensar no seguinte: é ou não é gostoso quando você vai num lugar que você é bem recebido?
Não é gostoso quando você senta numa mesa, você pode não conhecer ninguém, mas a conversa começa a fluir, fica aquela coisa gostosa. Ou seja, nós naturalmente desejamos bons relacionamentos. O que a gente não pode perder de vista é que somos nós que criamos esses relacionamentos. Então, se é esse o princípio, a gente sempre tem que considerar o seguinte: o que eu faço para melhorar a vida das pessoas que convivem comigo? Nós estávamos falando, será que eu preciso mudar a linguagem? Será que eu preciso aprender a me calar? Por exemplo, eu gosto de falar bastante. Opa, então já fico me policiando, é melhor eu parar de falar agora, porque senão o outro não fala. Veja, uma dificuldade. Mesa de barzinho é um lugar muito interessante para você treinar relacionamento e comunicação. Normalmente numa mesa de bar nós estamos em 4. Você fala aqui, eu falo aqui, o Passaco fala outro lá. Veja, ninguém escuta ninguém. A primeira coisa... E começa a levantar o tom de voz para que tem música, falar, tem barulho, justo. né? Ô Carlinhos, não sei o quê, né? Começa... E aí o outro já corta lá, não, Lucas, eu tô falando com você. O que é o ideal? Nós temos que nos treinar, nesse caso, em relação a relacionamento, a pensar, peraí, Lucas está falando, eu escuto. Lucas terminou, eu peço a palavra. E às vezes pedir a palavra, gente, eu quero falar. Eu tenho que falar, o outro falar. Por quê? Se eu não tenho esse hábito, pode ver, na família é muito comum isso. Às vezes, o meu menino, por exemplo, às vezes eu pego o telefone e já começo, papai, Zé, calma, o pai vai mandar uma mensagem, depois que eu mandar a mensagem, você faz sua pergunta. Pai, mas eu queria falar. Eu falei, tudo bem, você pode falar, mas cada um tem um momento. A gente tem que treinar esse hábito. E é interessante porque, pensa bem, igual eu falei pra você, a experiência que eu tive lá em Salvador, um dos ambientes que a gente foi tinha 4 atendentes. Elas falavam entre si o tempo todo numa altura, sem dar a mínima atenção pra gente, e quebrava a nossa privacidade, porque nós estamos conversando aqui, falando baixo um com o outro tá gritando, vai ficar difícil para você escutar. Então, na dimensão de relacionamentos, é preciso sempre considerar uma coisa: eu respeito o momento do outro falar. Esse é o primeiro fator. E pode observar, casamento, quando é que a gente briga em casamento? Quando os dois querem falar ao mesmo tempo. Pode ver que se alterou o relacionamento, tem um falando de lá, outro de cá. Se um aprender a fazer silêncio, depois o outro faz e vice-versa. Amizade, os bons amigos, e aí a vida de casado, de pai e filho, sabe disso, a gente conhece o outro pela expressão corporal. Sim. Se tá triste, se tá alegre, se tá bem ou se não. Se eu pudesse dizer uma coisa sobre relacionamentos, eu diria o seguinte: aprenda a ler a outra pessoa além do que ela diz. Porque, por exemplo, você vai no psicólogo, o psicólogo quase nunca descobre o que a pessoa está passando na primeira entrevista que ele faz, na primeira anamnese. Por quê? É natural que eu me proteja. Se eu tiver que falar para você que eu estou passando uma dificuldade no meu casamento, eu vou colocar a culpa na minha esposa, ela está impecável, então eu coloco a culpa no meu trabalho, depois eu coloco a culpa na doença do meu filho e vice-versa, até eu conseguir chegar que eu sou o meu problema, isso é dolorido. Então, o que eu faço para criar bons relacionamentos? Eu preciso aprender a me pausar, silenciar muitas vezes e ter coragem de perguntar: onde é que eu estou errando? Porque é difícil responder essa pergunta. É difícil. E geralmente a culpa não é da gente, né? Geralmente a culpa é do terceiro, né? Do Justo. segundo, do quarto. É muito mais fácil, né? O que é o comum do pessoal falar? Eu estava trabalhando na empresa, estava indo tão bem, mas fulano de tal teve inveja de mim. Olha, isso aí é crença de cada um. Eu não acredito nessa ideia de que inveja influenciou e pegou. É crença. Tem gente que acredita que inveja pega, que estraga a vida. Pra mim, Lucas, se você tiver com inveja de mim e não tiver, não vai mudar nada. Agora, se você quiser me complicar a vida com o patrão, fazer uma coisa ou outra, você consegue fazer, mas o fato de sentir inveja, porque a palavra inveja no latim é invidia, né? Que a ideia da inveja é tristeza pela felicidade alheia, ou seja, você está se dando bem no podcast, na rádio, no trabalho, eu começo a me entristecer com aquilo. Todo mundo fala de você, todo mundo aparece. Justo. Nossa, só dá você, onde que eu vou falar de você, tem muito isso. Você vê que ali está uma inveja. Você deve aparecer menos, mas como que eu vou aparecer menos, sendo que a profissão é não, eu ainda essa, falo né? pra você, né? Como um amigo, tô dizendo pra você. Apareça menos. Menos é mais. Poxa, né? o Leandro Carnal tem uma fala muito interessante. Ele fala que uma colega de trabalho chegou nele e falou assim: hoje você tá bem, mas amanhã... O mais é aquele mas comprido matar, ali que é né? de matar, né? A questão fundamental é sempre essa, Lucas, de pensar no seguinte: como que eu posso me sentir bem com você estando bem? E veja, tem vezes que você vai conseguir um cargo que eu queria também, e eu tenho que ser sincero, falar assim: Lucas, eu queria muito essa vaga que você pegou, mas não foi dessa vez. Agora, eu vou me preparar para ela. Quando surgir a oportunidade, eu vou pegá-la. Então, é preciso que tenha esse equilíbrio na questão das relações, mas, acima de tudo, nós estamos acabando de falar aqui, essa ideia de respeitar o espaço do outro e reconhecer
que eu sou falho, igual eu tava falando, um psicólogo no primeiro consulta ele nunca fala do problema. E a inveja é aquele negócio, não, eu não tô bem no meu emprego porque fulano de tal tá com inveja. Não, eu deixei de dar o meu melhor, porque quando eu entrei na empresa, eu tava empolgado, dedicado, preparado. Agora eu não tô dormindo bem à noite, que eu fico assistindo série até 2 da manhã, eu levanto às 6, fico com sono, tô de mau humor. Tem inveja nenhuma, você tá estragando o seu próprio caminho. Quer dizer, a pessoa gosta de terceirizar o problema, né, para outra. E aí, não, às vezes ela não para e pensa, peraí, mas antes eu ia com mais emoção, eu fazia aquilo, hoje eu não tô... Tem um livrinho, Lucas, e tem ele em audiobook também, para quem gosta de ouvir, do Paulo Vieira, chama O Poder da Autorresponsabilidade. Um livrinho de bolso, pouco maior do que essa tabuinha aqui, mas é fenomenal, onde ele ensina justamente isso. Pare de colocar os seus problemas na conta de outra pessoa. Enquanto você não assumir a sua dificuldade, sua limitação, você não vai mudar essa realidade. Olha só que bacana, hein, gente? A gente hoje conversando no nosso podcast aqui com o Carlinhos Faria. A gente já tá quanto tempo já, Paçoca? Nem sei aqui, nem faço ideia. Mais de uma hora. Ó, Carlinhos, mais de uma hora no bate-papo aqui. Nós vamos quebrar a banca lá de Salvador, que você foi lá, que ficou 2 horas aqui. E sem cerveja ainda. Que o melhor de tudo, não tem o Belo cantando. Não tem o Belo cantando, já tá bom. Mas não põe o Belo aqui. Daqui uns dias o Paçoca vai botar o Belo aqui, Paçoca, né, Paçoca? Por favor, Paçoca, não faça isso. Sem o Belo aqui. Mas, gente, o objetivo nosso, quando a ideia do Alexandre me procurou juntamente para criar essa ideia do podcast, falou, Lucas, eu precisava de um programa, de algo que está em alta, que é o podcast, mas é uma coisa voltada, diferenciada, que voltasse, falasse para você, empresário. Então, esse foi a ideia principal. E aí eu convidei o Paçoca ali para estar junto, né, nessa ideia, juntou nós 3 aqui para elaborar com o apoio do Sindicomércio, né, que foi essencial, que o Sindicomércio sem ele não teria esse podcast. A gente consegue, então, levar um pouco dessa história, um pouco desse conhecimento. E a visita do Carlinhos aqui hoje, nesse nosso bate-papo, teve esse objetivo de auxiliar você aí a ter aí o seu empresário, você que é empresário, ter o seu funcionário preparado. Né? A gente quer aqui te dar dicas, não é vai preparar o funcionário, não, vai te dar dicas de como atender, de como recepcionar, do que às vezes até o próprio proprietário, o próprio dono da empresa precisa saber, não, peraí, eu estou tratando meu funcionário dessa forma, né, como a gente estava comentando aquela, né, Carlinhos, às vezes eu estou lá, também gosto de uma fofoca, eu mesmo ponho funcionário contra funcionário, eu faço um diabo a 4, complico a vida. Então, assim, a gente falava, eu lembrei aqui agora da entrevista nossa lá na rádio, a gente falava assim que, e eu vou lembrar aqui de novo, que eu para ditado popular, eu sou uma negação, igual o Chapolin Colorado que eu falei para você, eu misturo o negócio lá e vai tudo bagunçado, mas assim, a gente, vamos ver se acerta agora, a gente colhe o que se planta. Perfeito. Então, é isso que acontece na maioria das vezes. A pessoa, ela culpa o seu fracasso, culpa o que deu errado nas outras pessoas e esquece que às vezes ela está plantando aquilo. Né? Às vezes, eu não sei, eu posso estar errado, eu sou católico, acredito muito, mas eu acho assim que a justiça divina, ela tarda, mas não falha. Porque o tempo de Deus é diferente. Hoje, para nós, é de dia, de noite, madrugada. Para Deus não tem isso. Então, tipo assim, tudo que a pessoa faz aqui, eu acho que ela vai, tipo, acumulando, sabe, uma listinha. Acho que Deus até esse aí puxou o tapete daquele outro, esse aí infernizou a vida daquele outro, esse aí foi lá falar mal, mesmo a pessoa não tendo. Quer dizer, vai juntar que uma hora vai cair nessa pessoa, ou através de uma doença, ou de um problema financeiro, ou de algo que ela goste que vai ser tirado. Mas não é Deus que tira, é ela que planta aquilo, isso, né? Isso é muito interessante, errado, ou não? Porque na linguagem religiosa, a gente diria assim, vamos partir do princípio bíblico, católico, de tradição e tudo mais. Se resolver nesse mundo, tá uma beleza. E se tiver um inferno de presente? Você pode dar a volta que você quiser aqui e cair para uma realidade eterna. Hoje tá complicado porque a pessoa já não acredita mais em diabo, não acredita em inferno. Estudar teologia hoje é fazer um turismo em literatura, porque você transita em tudo quanto é coisa. Mas uma coisa é certa, Lucas, é inegável que quando a gente faz o bem e faz bem aquilo que nos é proposto, há um princípio de realização. Você pode ver, a pessoa quando ela age manipulando, jogando contra, sempre fica um vazio. Acho que vamos pensar a solidão, assim, né? A pessoa tá... Deus já desenhou no nosso DNA esse processo de realização. Quanto mais eu sou, vamos falar assim, modelo de Cristo, no sentido de me amar, doar, se entregar, mais eu me realizo no meu processo. Quanto mais eu penso que a vida é ferrar a vida do outro para mim é ser feliz, não adianta.
vai dar merda, falando em português bem claro. E assim, né, o Carlinhos, não custa você ajudar a pessoa às vezes custa você compartilhar, você dividir, não custa, né? E tem pessoa que aquela lá, a luz tem que brilhar, não, a luz aqui vai brilhar só em cima Justamente. de mim, larga a mão, apaga a luz, Paçoca, apaga a luz do Carlinhos lá, é igual aquela história do sapo e do pirilampo lá, Paçoca sabe, o vagalume tá lá piscando, o sapo tá incomodado, black. Tira o vagalume. Só que aí o sapo vira as costas, puf, passa lá um trator em cima do sapo, sapeca o sapo, sapeca o vagalume. Agora, a vida é assim também, né? Justo. E nós estamos falando, por exemplo, partindo aqui do conceito de liderança. O que é o papel de um líder? O líder tem um papel específico. O líder tem que deixar Paçoca gostou da conversa. Ô, Paçoca, você era o vagalume, o sapo ou o trator? Ei, vai lá, meu. Porque o que acontece? O líder precisa deixar rastro. O que é deixar rastro? É saber que você fez um caminho bom que outras pessoas podem seguir e vão aprender com você. É igual, por exemplo, na pandemia ficou aquele discurso, a ciência. O que é ciência? Ciência é uma ação empírica que outra pessoa seguindo o mesmo rastro, ela consegue fazer. Liderança é essa habilidade de deixar um rastro para que outras pessoas possam caminhar. E aí entra um detalhe. A primeira coisa, o que é que identifica um líder? Seguidores. É porque hoje o seguidor virou um negócio de internet. Hoje até as palavras têm um trocadilho em tudo que a gente fala, né? Mas o que é que faz um líder ser líder? Ele tem que ter pessoas que dão credibilidade para ele, que querem caminhar com ele, que apoiam ele, que sabem que ele tem acertos e erros, mas vale a pena continuar junto. Daí, você está acabando de falar do exemplo da luz, né? Vou tirar a iluminação do fulano de tal porque eu quero tudo para mim. Veja, se você é um líder de verdade, você não só vai conseguir o foco para você, mas você vai falar assim, esse foco que está em mim tem que ser dividido, tem muita gente comigo aqui. O bom líder entende que ele não faz nada sozinho. Porque, afinal de contas, se eu sou um líder sozinho, eu não sou líder. A gente chama de eu-keep, né? Eu que faço tudo. Essa centralização, ela é suicida. Vai dar merda mais cedo ou mais tarde. Agora, quando eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu sei delegar. Aqui tem uma coisa muito importante, Lucas. Imagine que estamos nós três aqui, eu, você e o Paçoca trabalhando aqui. Imagina, se a gente não souber qual é o talento que você tem, o que eu tenho e o Paçoca tem, se colocar eu no lugar dele, acabou. Eu já não sei colocar uma câmera, eu já não sei fazer uma coisa, já vai atrapalhar tudo. Sim. O líder precisa ser capaz de enxergar, olha, fulano de tal cabe nessa vaga, fulano de tal cabe nessa vaga. Ó, o Lucas vai se dar muito bem aqui, mas eu percebi que o Lucas, numa contagem de 0 a 10, ele tá no 1. Eu vou colocar ele do 1 e vou treinar ele para ele pro 2, pro 3, porque eu tenho certeza que ele tem potencial pro 10. O líder tem que ter essa visão de distribuir as pessoas e seus talentos de acordo com as necessidades que a empresa tem, que o time tem, que a equipe tem. Então, o que se espera de um líder de maneira geral? Que ele seja alguém que é capaz de olhar além das aparências e ajudar as pessoas a esculpir as pessoas para darem o seu melhor. Tá aí, ó, a gente tá chegando ao fim, viu, Carlinhos? Infelizmente, já estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui. Eu vou falar na aberta aqui agora, porque eu preciso agradecer, claro, o Sindicomércio, o Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, que é o nosso grande idealizador desse podcast, Novo Comércio Cast, e a Camec Brasil, que está junto aí na mediação, na arbitragem de seus problemas. A Camec Brasil resolve rapidinho. Portinhola Tênis, Portinhola Tênis, artigos esportivos, e o programa Sul de Minas em Foco, juntos aí para estar levando aí esse programa que é o Sul de Minas em Foco, que vai toda sexta. Eu já estou misturando as coisas para levar o podcast Novo Comércio Cast até a sua casa. O Sul de Minas em Foco é só o caminho, mas estamos tudo junto ali. Tá? Ali, como a gente falou, que a gente divide a luz para todo mundo. Todo mundo tem jeito de brilhar, todo mundo pode ter seu espaço. E isso é muito bacana. Mandar um grande abraço para o meu amigo Alexandre Magno Moura, que é o presidente do sindicato do Sindicomércio aqui, que vem fazendo um trabalho assim, de extrema relevância. Eu estou brincando que o próximo podcast eu quero entrevistar o Alexandre, porque vocês não têm noção do que esse Alexandre trabalha em prol do comércio, da indústria, em prol do turismo. Ele lá junto com a Federação do Comércio das Indústrias em Belo Horizonte, ele vive viajando. Hoje mesmo ele está viajando. Ela trabalha em Extrema e então não pôde estar participando aqui. Aí ele falou, Lucas, quebra o galho, vai lá para fazer pra gente. Vamos, estamos lá junto. Então o Alexandre está sempre em contato com a empresa. E a empresa traz o quê? Traz renda, traz emprego, gera dividendos para a sociedade. Junto com o SESC, traz ali a parte de que o sindicato, né, traz, assim, tem o SESC e o SENAC é na parte de educação, de qualificação, como o nosso amigo Carlinhos falou que hoje falta muita qualificação profissional. O SENAC está aqui em Pouso Alegre, através do Sindicomércio, para proporcionar essa qualificação profissional para a sua empresa, e o SESC está ali para trazer o divertimento, né? O lazer, o cinema, a
a cultura, enfim, são duas coisas que se casam, que se unem e trazem benefícios, e não ganha só quem é do comércio não, gente. Ganha também você que mora aqui em Pouso Alegre. A gente teve aí dias atrás aí um evento de jazz e blues aqui, patrocinado pelo Sistema Sesc, que foi muito bacana, trouxe aí a interação das pessoas, e é isso, né? Hoje o tema nosso aqui é o relacionamento e é também a comunicação para que a sua empresa tenha sucesso. E agora, para que a sua empresa tenha sucesso, o Carlinhos, meu amigo, vai deixar aí as considerações finais e a dica final. Você, empresário, preste atenção nessa dica do Carlinhos. Carlinhos, câmera sua, microfone é seu. Perfeito. A minha dica é a seguinte: invista em você. Busque primeiramente se conhecer, invista em inteligência emocional, descubra como você lida nas situações de conflito, qual é o seu tipo de reação. Depois, observe qual é o seu talento, aprimore ainda mais esse talento para ajudar as pessoas que estão ao seu redor a crescer com você. E o terceiro fator que eu diria aqui, que é fundamental, é acredite. Existem pessoas boas nesse mundo e elas precisam de você, líder, de você, empresário, de você, empreendedor, para conhecerem esse mundo melhor. O Lucas estava acabando de falar, por exemplo. Hoje, o empreendedorismo mudou o rosto do nosso país, da nossa região de maneira geral. E esse empreender, como já foi falado aqui em outros podcasts, não é um romantizar o abrir um comércio, um CNPJ, um MEI. Esse empreender, acima de tudo, é ser capaz de dar uma resposta aos anseios da sociedade. Quanto mais resposta eu tiver para as dificuldades que a sociedade tem, mais eu vou me encaixar nesse processo e mais resultado eu vou dar nessa prestação de serviço. Em suma, eu quero aqui deixar meu agradecimento ao Lucas, deixar meu agradecimento aqui ao Paçoca, ao Alexandre que não está presente, meu abraço para ele, e dizer que o meu trabalho hoje gira em torno de comunicação, liderança, oratória, treinamentos. Se você precisar e eu puder te ajudar, será um prazer, pode contar comigo. Eu quero agradecer então, Carlinhos, a sua presença aqui nessa câmera aberta para a gente encerrar o nosso podcast hoje. Lembrando mais uma vez, você que é empresário, você que tem sua empresa, seu negócio, venha fazer parte, venha ser parceiro nosso aqui. Faça como o Cid Comércio, que abriu as portas para realizar esse nosso podcast. É a Camec Brasil que nos apoia, mediação e arbitragem de conflitos, né, que você tem às vezes na sua empresa. Portinhola Tênis, que tem todos os materiais esportivos, inclusive a camiseta do Pousão. Bora lá. E é claro, o programa Sul de Minas em Foco desde 2009. Mais de 10 anos no ar, aí levando para você muita informação, muito conhecimento, e tá lá eu conduzindo, já tô já de barba branca, eu comecei novinho, né? Agora já tá envelhecendo, mas tá lá no programa Sul de Minas em Foco, lá nas redes sociais. Eu quero agradecer agora aqui no Novo Comércio Cast, também agradecendo então aí a audiência de todos vocês, o carinho, e nos sigam nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá aparecendo aqui. Vá lá no Spotify, tá aparecendo aqui também o link para você acessar lá. Você também pode ir nas redes sociais, Instagram, Novo Comércio Cast, no Facebook, Novo Comércio Cast. Faça essa experiência, venha fazer parte, faça como o Carlinhos. Carlinhos, gostou da experiência? Demais, muito boa essa partilha, o aprendizado. Eu fiz meu dever de casa, assisti podcasts antes de vir para cá, vendo os trabalhos, as conversas, é riquíssimo. Vale a pena, o pessoal precisa conhecer. Siga e compartilhe. Tem muita coisa boa para ser aprendida aqui. E as redes sociais do Carlinhos, não podemos deixar também de falar, né? Das suas redes sociais. Perfeito. O meu Instagram está Faria_Carlinhos. E no Facebook, Carlinhos Faria. Mas procurou por Carlinhos Faria, encontra lá. E a minha empresa que a gente trabalha junto é a Logos Liderança e Oratória. Tá no Instagram e no Facebook também com esse nome, Logos Liderança e Oratória. Tá aí, gente. A gente fica por aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho. Um bom dia para você que está nos vendo cedo. Uma boa tarde à tarde. Uma boa noite à noite. E uma boa madrugada. E se você não dorme, vá dormir, que precisa dormir também. Tchau, gente. Obrigado, Paçoca. Valeu o carinho aí, o trabalho aí nos bastidores. Alexandre Magno, grande abraço para você, meu amigo. Carlinhos, grande abraço. Mandar um abraço pro seu xará, o Carlão, né? Perfeito, Carlão, não podemos esquecer do Carlão. O Carlão, muito gente boa aí. Carlão, que é o assessor parlamentar do nosso deputado federal Rafael Simões, indicou. Ô, Lucas, você quer apresentar o Carlinhos? Você vai gostar. Tá aqui o Carlinhos, tá aqui, Carlão. Um abraço para você. Valeu, Carlão. Oi? Pra que... não pode mandar um abraço também pro nosso amigo Dr. Paulo, tá todo mundo junto aí. Obrigado, viu, gente, pelo carinho, pela audiência de todos vocês, e a gente fica até a próxima edição. Grande abraço.